Olá, estamos aqui para gravar um estudo aqui da carta de Paulo aos Romanos. Nós estamos no capítulo 11, vamos começar agora o capítulo 11. Quando depois de várias reflexões que Paulo faz, né, sobre os judeus, os gentios, né, e o cristianismo para esses grupos, ele fala assim, ó, pergunta então, não teria Deus porventura repudiado o seu povo? De modo algum. Então ele já responde. Essa pergunta ela faz sentido quando a gente entende que os judeus de fato, né, receberam muitas informações da revelação divina e entenderam que era o povo eleito, o único, né? Então é uma questão assim, né? Poxa, a gente fez esses rituais, nós sofremos muito e nós somos o povo eleito. Então, se agora a mensagem está sendo estendida para outros povos e se nós continuamos a sofrer, mesmo com a vida do Messias, né, Deus está nos castigando, Deus está nos rejeitando. E aí Paulo então vai explicar, né, o posicionamento dele. Pois eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Não repudiou Deus o seu povo que de antemão conhecera, né? Ou não sabeis o que diz a Escritura a propósito de Elias, como ele interpela a Deus contra Israel? Senhor, eles mataram teus profetas, acusaram, arrasaram teus altares. Só fiquei eu e querem tirar minha vida. Então aqui, Paulo está citando o profeta Elias, que num determinado momento, né, em que tudo ao redor dele, é contra a verdade divina, ele tem esse lamento para Deus, mas ele tem uma resposta, né? Mas que ele responde o oráculo divino? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram o joelho a Baal. Baal, né, representa aí uma divindade muito conhecida, importante, adorada ali na região, naquele momento, né, que representa um Deus bastante ligado à matéria. Assim também, no tempo atual, constitui-se um resto segundo a eleição da graça. Um resto significa, dentro da grande cultura, da grande família judaica, a maioria não conseguiu entender a lição do próprio judaísmo, mas teve uma minoria, né? Teve um resto. Paulo, né, ficou traduzido aqui como resto, que são esses 7.000 homens representados aqui, né, nessa resposta a Elias. E se é por graça, não é pelas obras. Então aqui ele está falando dessas pessoas que, obedientes a Deus, estão em graça, estão em comunhão. Não necessariamente pelos rituais, né? Não é dos rituais, não é das ações, mas é pela comunhão com Deus, é pela comunicação. Do contrário, a graça não é mais graça. Que concluiu? Aquilo que a que tanto aspira, Israel não conseguiu. Então, Israel não conseguiu essa comunhão com Deus enquanto sociedade, enquanto cultura. Conseguiram-no, porém, os escolhidos, ou seja, alguns grupos conseguiram fazer isso, né? Porque escolheram esse caminho do bem e receberam por isso, né? Foram vistos aí como escolhidos. E os demais ficaram endurecidos. Acho que essa palavra é ótima até hoje pra gente, né? A gente fala muitas vezes dos espíritos endurecidos, sejam encarnados, sejam desencarnados, que ainda tão arraigados um olhar que considera só as coisas materiais, não conseguem ainda se elevar. Mas é uma questão de tempo, é uma questão de evolução. Como está escrito, Deus lhes deu um espírito de torpor, olhos para não verem, ouvidos para não ouvirem até o dia de hoje, né? Então, assim, são essas pessoas, né, encarnadas ou desencarnadas, que usam o seu corpo físico ou semimaterial para se fechar para Deus, né? E aí ele faz uma citação também de um salmo de Davi, que sua mesa se transforma em cilada, em armadilha, em motivo de tropeço e justa paga, que seus olhos fiquem escuros para não ver, e fazem que eles tenham sempre o seu dorso encurvado. Aqui a gente está falando, né, embora pareça duro, das respostas, né, das consequências do nosso endurecimento enquanto espíritos. Então pergunto, diz Paulo, teriam ele tropeçado para cair? De modo algum. Ou seja, os erros do povo judaico foram para, assim, aquilo tinha que acontecer? Essa é uma pergunta muito filosófica e importante, né, até hoje, quando a gente pensa no problema do mal. Quando o mal acontece,
A pessoa que foi a responsável por ele tinha que fazer isso? Ela estava predestinada a fazer isso? E a resposta, obviamente, é não. E o Paulo também responde não, de modo algum. Mas da sua queda resultou a salvação dos gentios, para lhes excitar o ciúme. E se sua queda reverte em riqueza para o mundo, e seu esvaziamento em riqueza para os gentios, quanto maior fruto não dará a sua totalidade. Ou seja, se quando nós erramos, aquelas pessoas que estão no bem, elas conseguem aproveitar do mal para se engrandecerem ainda mais, o que não vai acontecer, né? Quando todo mundo já estiver com o olhar direcionado para o bem, quando a gente não precisar mais fazer mal uns aos outros, né? Então é lógico que o crescimento aí espiritual vai ser exponencial. Mas a gente continua semana que vem.